Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã, tudo bem com você? Meu nome é Rodrigo Azevedo e esse é o Advento Cast, o seu podcast sobre a Palavra de Deus. E como de costume, já vou pedindo que você dê o like, ative o sininho das notificações, compartilhe o link dessa live para que mais pessoas possam acompanhar dessa palavra e também se inscreva no nosso canal. Boa noite, pessoal, aqui é José Ângelo. A gente está aqui com duas pessoas ilustres da nossa igreja, sede aqui do Distrito Bairro Brasil. A gente está aqui com o nosso irmão Ney Caldas e Bárbara, que é uma amiga assídua aqui do programa, do nosso podcast. Ambos são da nossa igreja, do Bairro Brasil. Bárbara trabalha com a ASA, com as ações aí sociais, toda envolvida. E o nosso irmão Ney com o Centro AID, com o departamento de publicação mesmo. Então, e desbravadores também. Qual a sua função no clube? Conselheiro geral. Conselheiro geral. E divulgação via internet. Mídia digital do clube. Fica. A gente vai falar hoje sobre um tema bem interessante. Polêmico, como alguns já disseram aí, a Trindade, né? Mas, antes de costume, a gente tem o costume de orar. Ney, ora pra gente, por favor. Aqui já está. Deus maravilhoso, obrigado por esse sábado que se iniciou há poucas horas. Que essa programação aqui que está sendo realizada pela nossa juventude possa ser iluminada pelo Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, pessoal, Trindade, né? A gente sabe que a palavra Trindade não é dita na Bíblia, não é escrita na Bíblia, né? Mas para vocês, o que essa palavra traz? O que é Trindade? Qual o sentido dela? Sentido? De início. Tanto faz. Pode. Não, estou esquecendo disso aqui. Olha, desde que eu entrei nessa igreja, né, eu era católico quando eu era pequeno, e a doutrina católica sobre Trindade, ela combina com o mesmo ensinamento da Igreja Adventista. Minha mãe, que era uma missionária, quando ela começava a dar estudos para pessoas católicas, ela procurava os pontos de identificação que combinavam. Então, um dos assuntos que ela puxava para uma pessoa que era católica, que cria na Trindade, ela puxava o fio da meada pela Trindade. Então, e pelo que nós aprendemos sobre Trindade, Deus, ele é incognoscível. Até parece que essa palavra é do outro mundo, né? Parece isso. É uma incógnita até certo ponto. A partir de certo ponto, quando o Evangelho é pregado para o ser humano se converter, ele se revelou, né? Nós temos hoje os estudos bíblicos aí que orientam a uma pessoa a perceber que ela está no erro, mas que existe um caminho. Então, esse conhecimento Deus revelou através dos profetas, através de seu Filho, Jesus Cristo. Mas a partir de um certo ponto, pelo que eu entendo, ele não pode ser entendido por vários fatores. Primeiro, a diferença da mente nossa, a mente pós-lapsariana. Quando Adão foi criado, ele foi criado com a mente, vamos supor assim, que Deus deu para ele, uma mente que não tinha nenhuma tendência para pecar. Mas aconteceu através do livre-arbítrio, né? Deus deu liberdade de escolha e ele fez o que fez, né? Então, até certo ponto, até o ponto que o Evangelho aqui é mostrado pela Bíblia e por esses nossos livros que são iluminados e também são inspirados pelos profetas, nós entendemos como você conhece o Evangelho e como você obtém a salvação. O que significa a Trindade, né? Dentro desse aspecto que foi revelado, a Trindade, como bem nós conhecemos, 3 pessoas com a mesma essência, os mesmos propósitos, onde o pecado não tem
nenhuma influência na mente deles. É como se fosse, para mim, não é o correto dizer isso. É como se fosse uma pessoa em três ou três em uma pessoa. Porque tudo é combinado. Né? Quando você vê o Velho Testamento, você vê a pessoa de Deus sendo o foco. Sendo que o Espírito Santo atuava e o Filho de Deus também atuava. Né? Quando Jesus Cristo começa a sua missão, né, após o preparo de João Batista, ele preparou o caminho, então o foco passa a ser o Filho de Deus. Não que Deus tivesse desaparecido, né? Sim. É uma combinação perfeita. Então ele passou 30 e poucos anos aqui, 33 anos, e ele fez descer o Espírito Santo, né? Após 9 dias em que os discípulos estavam juntos para receber o Espírito Santo, que aconteceu no Pentecostes, e daí em diante a figura que aparece em destaque é o Espírito Santo, que representa naquele momento, ali representava tanto a pessoa de Cristo como a de Deus, do Pai. Tem muitas coisas que não são reveladas. E para essas coisas, às vezes, o homem ele quer entrar e trazer os seus conceitos e trazer o seu enquadramento, né? Eu gosto muito de pensar assim, que a palavra, que trindade, a forma que o Senhor não tem a palavra trindade na Bíblia, né? Assim como não tem encarnação. E ele se fez dessa maneira, ele trouxe para nós tão claramente, tanto no Antigo, e eu vejo isso muito claramente no Antigo, no Testamento, como no Novo, para que nós entendamos assim, que ele nos cerca do amor dele de todas as maneiras. Ele é um Deus que ele se mostra para a gente de maneiras tão práticas e tão didáticas que ele fala, olha, eu sou o Deus que cria, eu sou o Deus que ampara e eu sou o Deus que salva. Mas esses três sou eu. São só formas, né, que ele vem e ele fala, eu estou aqui presente para vocês desde sempre, nós três, criando, instruindo, salvando e consolando. Né? São várias essas formas. Certo. Bem, vocês falaram um pouco sobre o conceito inicial, né, Edinho? Mas eu queria entender melhor como distinguir os três. Distinguir, mas Ney também falou que é um só, né? Os três estão interligados, coeternos. E como é que eu consigo separar a ideia deles, mas ao mesmo tempo uni-las em um só Deus? É meio paradoxal, mas me ajuda a entender isso. Quando eu era juvenil na igreja, lá em Salvador, na igreja central, Salvador, ali minha família conheceu o Evangelho, né? E às vezes esse assunto era tocado, né? Numa missão da escola sabatina, ou numa culto MV, naquele tempo era MV, né? Missionário voluntário. E o pessoal, de forma muito limitada, mas até certo ponto aceitável, ele fazia comparação da trindade com o estado físico da água, os estados físicos da água: gelo, líquido e gasoso. Bem, isso não explica. Exemplifica, não é? Então, era assim que a gente entendia. Quer dizer, é possível, né? Não ser como o que ele criou aqui, a água em 3 estados. Mas se a própria água pode ter 3 estados, então, pela lógica humana ilimitada, a gente sabe que é possível. Sim. Interessante, viu? Estou aprendendo aqui, estou gostando muito porque eu estou... E você, Babi? Amigo, eu acho que nenhum exemplo pode ser tão prático e tão didático quanto esse que nem deu. Eu acho que é o melhor. E assim, eu achei fantástico. Eu acho fantástico. Para mim, pra gente que crê, a gente entra muito no senso da credulidade, né? Porque eu creio absolutamente nisso, não existe dúvida. Então, é muito claro eles três na minha vida, né? É muito claro quando a gente para meditar na palavra dele, é muito claro quando ele fala, criamos, fazemos, existe ali a pluralidade, ele não está só. E tudo isso reflete que ele sempre foi um único Deus, como o Ney falou, que tem todos os três, tem o mesmo intuito, tem o mesmo sentido, tem o mesmo porquê. E ao mesmo tempo ele fala, mas eu tenho aqui
o meu filho, eu tenho um espírito que consola, eu estou entre vocês como Deus Criador. Então, para mim, isso é muito claro. Mas assim, esse exemplo que Ney deu foi fantástico. Pessoal, e existem evidências na Bíblia, né, que mostram a presença da Trindade na criação, na redenção e no juízo. Os três nesses momentos, né? Exato. A criação, como os três, esse é meu conceito, né? Quantos anos de adventista, eu fui batizado em 68. Tem tempo, hein? Tem tempo. Nasci Então, 21 anos depois. eu sempre aprendi a mistura que até os pregadores faziam quando ele dizia que Deus estava presente naquela situação. Depois, no mesmo sermão, ele dizia que Cristo também estava presente. É como se ele esquecesse a palavra Deus, sabendo, dando a entender, exatamente, dando a entender que Cristo e Deus era a mesma coisa, o mesmo pensamento, não é? E a atuação do Espírito Santo também. Nos mesmos sermões, já vi vários sermões aí, né? Aquele que Abraão recebe a visita de 3 homens, né? Aí eu já vi sermão ali dizendo que um deles era Deus. Eu já ouvi sermão dizendo que um deles era Jesus Cristo. Né? Eu não ouvi um sermão dizendo que um deles era o Espírito Santo. Entendi. Mas sempre houve a mistura. Sempre houve a mistura, né? Deus falou comigo, O Espírito Santo me Espírito tocou. Santo, exatamente. Né? Então, é uma mistura, rapaz. É inexplicável, entendeu? Um representa o outro. Né? Então, primeiro, como já foi falado, Deus atuava, ele aparecia no Velho Testamento, mas ali também tinha o Espírito Santo atuando, né, em homens que Deus usava como servos dele. Né? Então, Ciro recebeu uma missão, Ciro, da Medo-Pérsia, né? E ele sabia que ele tinha que libertar o povo de Israel nos 70 anos do cativeiro babilônico. Então a atuação deles ali, Esdras, Neemias, eles receberam um dom de liderar uma crise. Quem era que atuava? Você nem sabe direito falar quem era, se era o Espírito Santo, se era Cristo, se era Deus. Se você falar que era um, está certo. Você fala que era os três, Os três tá certo. É um negócio assim, incognoscível, entendeu? Incognoscível. Quando eles foram encontrar com Abraão, os três homens, e aí? Era um com 2 anjos? Ou era os 3 na forma de homens, no caso? E tem coisa que a gente não sabe explicar. Então, se você disser que é Deus, está certo. Se você disser que é Jesus, está certo. Se você disser também que é o Espírito Santo, está certo. Momento dica histórica, aqui compartilhando com o pessoal. A doutrina da Trindade, né, ela foi estabelecida pela Igreja Católica através de um concílio, o Concílio de Nicéia, que é bem conhecido, né, no ano 325 depois de Cristo. E a afirmação de que o único Deus se revela em 3 pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, para você ver, né, que interessante, é uma doutrina que nós cremos totalmente. Isso. E ela foi trazida a primeira vez ela veio ao conhecimento público pela Igreja Católica. Isso. E é uma doutrina que a gente tem certeza absoluta que é verdadeira. Isso. E essa doutrina sendo tão verdadeira assim, por que ela é tão misteriosa? Na teoria, a gente não teria que saber, né, mais a fundo sobre essa doutrina, porque ela é tão misteriosa assim. Confusa? Então, acho que a palavra é misteriosa mesmo, né? Tem muita coisa que a gente não consegue, né, compreender. Por que é cognoscível? Vamos lá, né? Momento cognoscível. Por exemplo, tem coisas que não dá pra gente entrar. Sim, sim. Mas um exemplo que eu vou dar aqui, que era misterioso e depois se tornou revelado. Daniel falando sobre o tempo do fim. Ali era uma coisa que Deus colocou para o conhecimento, não naquela época, mas foi profetizado. E hoje a gente olha para trás e vê que tudo que Daniel escreveu, e que ele se sentiu mal, ele desmaiou, ele não entendia, ficou perguntando a Deus o que era aquilo ali, ele falou, escreveu, fecha o livro, que você vai... Exatamente, o mundo vai conhecer no momento certo. Interessante. Então, isso aí é uma coisa que não é incognoscível. Deu para, né? Tem uma lógica. Tem uma lógica. Quando ele foi
pregado para Daniel era. Mas no tempo certo, ele se tornou uma verdade presente. Hoje nós estamos vivendo uma verdade presente, que é a segunda vinda de Cristo e todos os preparativos que o cristão tem que fazer para ser selado. Em questão à Trindade, queria fazer uma pergunta para a Bárbara, viu, Bárbara? Nessas três pessoas coeternas e copresentes, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Se há as três, há característica para cada uma delas. Como você... Depois você fala, Ney, sobre a sua opinião em relação a isso. Como é que você vê o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? Lembrando também que depois a gente vai estudar especificamente cada um deles, né? Dessas pessoas. Exatamente. Mas, para introduzir, assim, o ofício, as atribuições de cada uma delas. Então, né? São muitos os textos bíblicos que comprovam o que eu vou falar aqui de maneira bem sucinta e superficial. A palavra de Deus ela é muito clara quando ela diz as funções de cada um. No Novo Testamento, principalmente, né? Jesus ele é muito enfático quando ele diz que o Espírito Santo será o nosso consolador. Então, a palavra por si só ela já assume várias características, né? O que consola, o que convence, o que faz o acolhimento. Então, é o que está presente depois que ele ascendeu aos céus. Para mim, nesse contexto aí, fica perceptível, até mesmo em alguns aspectos tangíveis, o Espírito Santo. Como acho que alguém usou aqui um exemplo falando do vento. Ele está ali em todo lugar, o Senhor Deus também está, Jesus Cristo também está. Mas a referência que a gente faz é do Espírito Santo, que a gente sente ele tocando, é aquela maneira suave, é a forma de nos fazer, todos os instantes, tomar a decisão certa quando a gente tem aquela dúvida. É literalmente o Espírito Santo que tem essa função. Olha, você vai pisar no lugar errado. Tem gente que fala que é a consciência, eu tenho certeza que é ele falando ao ouvido da gente, ao nosso coração, no momento daquela decisão difícil, e ele fala, vamos fazer assim. Por quê? Porque essa é a função, né? É o que a palavra de Deus diz que ele ficou para consolar e para orientar a gente. E o nosso Salvador, Jesus, ele veio justificar tudo de errado que a gente fez, ele veio redimir, redimir pelo sangue dele. Então, ele é o nosso Redentor. Isso para mim também está muito claro. E aí, quando você pensa em um ser que pode ter criado todas as coisas, aí você fala, não, mas aí foi só Deus Pai. E aí, Gênesis 1:26 mostra que não, porque ele fala, vamos fazer. Então, os três estavam lá. Mas parece que nesse momento, Deus, Criador, ele convida todos os outros dois, fala, vamos fazer. Ele vem com essa proposta mostrando que ele é quem cria, né? É dele que parte todas as coisas. Então, ambos estão presentes em todos os momentos, direcionados para um mesmo objetivo, como o Ney falou, como já foi dito. E para mim, cada um é muito claro. E essa divisão, ela não é uma divisão hierárquica. E eu acho que é importante a gente falar isso aqui, porque a nossa visão, novamente, limitada, ela traz sempre para contextos hierárquicos, né, Ney? Igual em um quartel, tem lá o que manda, aí tem o primeiro sargento, o coronel, não. E aqui não existe isso. Aqui não é. Não existe o que manda e os outros dois que obedecem em determinadas situações. Porque eles três têm tem uma única forma de pensar. Eles caminham, eles fluem de forma harmônica, de maneira completamente harmônica. Então não fica Jesus falando, não, mas agora é para fazer assim. E o Espírito Santo, não, mas vamos fazer assim. Não, eles são, literalmente, né? Citando aqui as escrituras, eles são. E eu acho que é interessante, gente, a gente também mencionar, eu estava até meditando sobre a questão do mistério que isso envolve. E eu acho que, vê se você concorda comigo, né? Eu acho que em determinado ponto entra a nossa questão de sermos cristãos e crédulos absolutamente na palavra de Deus e no espírito de profecia. Por quê? Isso, gente, é para quando você tira a visão limitada que nós como seres humanos temos e nós começamos a olhar pelos olhos da fé, do que o nosso Deus, talvez nesse momento, ele não tenha aberto de maneira completa pra gente, mas que vai ter um momento que nós vamos entender perfeitamente e absolutamente isso.
Então, hoje eu creio, eu posso não ter aqui razões geológicas, razões quantitativas para dizer, eu tenho certeza que é assim, 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 mas pela fé eu não tenho dúvidas. A gente sai um pouquinho. Falando de Jesus, é uma coisa que hoje é inquestionável. A pessoa de Jesus, nós temos provas históricas, nós temos argumentos teológicos suficientes, nós temos registro. Ele existiu, ponto. Eu não tenho isso do Espírito Santo. Eu não posso até estar errada, né? Nem se eu tiver, me corrija. A gente não tem isso. Coisas tangíveis como a gente tem, né? Tem as relíquias da época de Jesus, que são itens, objetos que a gente toca, mostrando que Jesus Cristo, ele existiu. E isso é um mistério. O Espírito Santo, eu não tenho isso, mas eu também não tenho dúvida que ele existe. Isso. Né? Vale só para lembrar que o Espírito Santo, quando os discípulos estavam para receber a ele, para fazer o trabalho que fizeram, ele se mostrou como aquelas línguas de fogo, né? Sim. Na cabeça, né? Então, nós vemos vários exemplos. Quem era Saulo? Né? Quem era Saulo? No próprio batismo de Jesus, né? Isso. A palavra de Deus fala que uma bomba desceu. Bem lembrado nele, né? Bem lembrado, verdade. Mas são coisas que nós cremos, né? Hoje a gente não tem fatores físicos para... O único físico que apareceu na história foi Jesus Cristo, né? O físico. Mas o resto é pelo poder. Poder. Pelo poder dele. Por exemplo, no tempo do fim, quando começar a chuva serôdia, nós vamos receber quem? Para a gente falar com poder? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Com certeza. Não é isso? Porções dobradas. Não. Triplicadas. Você vai falar e vai impactar. Sim. Porque ele está lhe usando, você se preparou, você se entregou, você confiou neles, né? Ou nele, e ele entrou na sua vida, na sua mente, já que você, naquela época que vai vir aí, você já está selado. Amém. Nós já vamos estar com a mente pré-lapsariana, a mente que Adão tinha antes do pecado. Diante da fala de vocês, me surgiu uma dúvida aqui. Como já foi colocado aqui, Deus é um só, né? Não são três, é um só. Então, está errado a fala, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, já que não são três deuses e sim um Deus. Rapaz, isso é até difícil de explicar. Porque está dentro daquele aspecto da incognoscibilidade, né? Dos mistérios, falamos de maneira simples do mistério. Entendeu? Aí você vai perguntar... Qual é o seu ponto de vista? Aqui não tem certo ou errado. Você acha que é errado falar Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito? Não, eu não acho. Eu também não acho, não. Nós não estamos diminuindo nenhum dos três. A gente pode, inclusive, começar a falar agora assim, Deus Espírito, Deus Filho, Deus Pai. Os três têm porque quando a gente faz isso, fica parecendo que é uma hierarquia. Mas isso, novamente, é a nossa mentezinha miserável, pequena, querendo limitar as coisas. Isso. Mas não. Deus Filho, Deus Espírito, Deus Pai, tá tudo certo. Os três estão certos. Respondemos, Diguinho? Sim. O irmão Ney comentou algo sobre os últimos tempos, chuva serôdia, o poder do Espírito Santo, o poder da palavra. Eu queria entender mais sobre os últimos tempos, sobre a vinda de Cristo, mas o papel dessas três pessoas, né? A Trindade, ela estará presente na volta de Cristo? Mas claro. Claro. Como? Sempre aparece a figura, né? Sim. A segunda vinda de Cristo. Sim. Quem está atuando na Terra? Entre os santos, o Espírito Santo. Então, nos últimos tempos... Até o próprio Deus vem junto. Como será essa atuação? De quê? Dos três, nos últimos tempos. O Espírito Santo é na proteção. Sim. Quando se fala assim, o Espírito Santo está se retirando da Terra, mas não dos filhos dele, não dos selados. Nós continuamos protegidos. Mesmo correndo, mas continuamos protegidos. Não temos possibilidade mais de morrer nessa fase aí. Fechou a porta da graça, acabou o tempo dos mártires, né? Então agora quem está santo, continue santo, né? Selado e protegido. Ângelo, um texto interessante aqui que eu estou pescando, viu, gente? Verdade, tem são muitos capítulos e versículos interessantes, vale. Essa é a pesca do bem. Sim, Isaías, ele fala assim, Isaías 6:9, fala assim que que o Senhor diz exatamente assim: a quem enviarei e quem há de ir por nós?
Olha que interessante, né? Ele fala, e inclusive esse trecho também é aplicado a esse período que você perguntou para Ney, que ele está comentando, quando o Senhor fala, quem há de ir por nós, ou seja, sempre foi nós, sempre foi os três. Ele diz assim, até nesse período que é de selamento, que é o período que a gente está, nós acreditamos que nós estamos vivendo, não está só o Espírito Santo, estão os três, né? A cada um, o Senhor deixou o Espírito Santo aqui, como eu acredito que como a nossa referência e dimensão, mas os três estão atuando, porque os três são um, né? Então quando a gente diz o Espírito Santo está atuando, a gente está dizendo Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo está atuando. É isso. A presença de um implica a presença dos três, não tem como trazer um sem trazer os outros dois, né? Verdade, interessante. Como eles são oniscientes, né? Sim. Se não estiver atuando, ele está sabendo. Sim. Também é a mesma ideia de salvação. Meu esposo, ele gosta muito de falar assim, Deus pensa? Não, porque ele já sabe, ele sabe. É a mesma coisa de falar, ele tem que conversar, a Trindade conversa entre si, não, porque eles já sabem. Eles têm literalmente esse contexto de tudo. Até naquelas discussões de Moisés. Sim. Olha, se o senhor destruir ele, pode botar junto. Deus já sabia de tudo, até o que Moisés ia fazer. Verdade. Só que ele fazia de conta que não estava sabendo, para dialogar com o ser humano, para ver a intenção, né? Embora ele já soubesse da intenção. Confirmando o que a gente estava falando aqui, Isaías 40:13 fala, ele parece refutar a nossa noção. Deus não necessita aconselhar-se. Ele não necessita perguntar porque quando fala assim, Deus se arrependeu de criar um homem, ele já sabia. Exatamente, ele não tem que se aconselhar, nem mesmo consigo, com os três, nem com as criaturas. Isaías 40:13. A gente está falando aqui sobre a Trindade, mas como conhecer a Trindade? Como conhecer a Deus? Eu que denomino cristão, esse relacionamento que eu tenho com Cristo, eu tenho também com o Espírito Santo e tenho com Deus também. Como é que é o meu relacionamento com o Espírito Santo? Como ele atua na minha vida? E Deus? Como é que como é que é meu relacionamento com essas três pessoas? Entendeu? Eu vou contar uma historinha. Vai mostrar bem. De um irmão adventista que morava em outra cidade, aqui na Bahia. Ele traiu a esposa, esse irmão da nossa igreja. Ele, com esse tipo de pecado, porque ele era cantor na igreja que ele frequentava, a esposa era pianista, foi um trauma, né? Entendi. E ele foi falindo com isso. Ele foi falindo. E ele estava assim, sem querer receber visita de ninguém, né? Geralmente as pessoas, quando entram em desespero, eles tomam essa atitude aí. E ele um dia saiu da casa dele e foi para o passeio da rua onde estava o carro dele. E ele, com a mão no queixo, ele estava assim praticamente chorando, desesperado. E de repente aparece um homem e chega na frente dele e fala assim: Deus não lhe abandonou, não. Volte. Se arrependa. Em outras palavras, esse desespero seu vai parar. Agora volte. Deus não lhe abandonou. Aí a gente pode ver o retrato prático da atuação dos três, né? Ele não quer que ninguém se perca. Ele está vendo lá um pobre coitado desesperado, a ponto de fazer uma bobagem na vida, e no momento certo aparece uma pessoa que dá um conselho divino. 3 em 1. Porque um faria, o outro faria, o outro faria. Aí não tem outra explicação. Ele é atuante, como ela bem falou aí. Ele é atuante, ele está atento, ele está, né? Tem uma coisa que eu acho que é bem importante a gente mencionar aqui, porque assim como eu tenho as limitações sobre esse assunto e com a força e com a fé em Deus, que eu tenho em Deus, eu sei que Ele vai abrir minha mente em muitas coisas, eu acredito que outras pessoas também vão ser alcançadas
E um ponto importante que eu lendo o Nisto Cremos, ele me mostra, é como a palavra de Deus ela é progressiva. No Antigo Testamento, a gente vê muito falando, né, sobre o Espírito, sobre o Deus Criador, o Deus que faz, o Deus da justiça. Então, ali no Antigo Testamento, a gente tem muito essa visão de um Deus onipotente, grandioso, que ganha as batalhas, que salva as pessoas, né? Aquele Deus heróico mesmo, que a gente sabe que ele é. E não é tão claro, não fica tão explícito, além dos termos e das conotações que são aplicadas, os três. Isaías, ele fala sobre o que há de vir, sobre o que vai nascer, e são sempre mencionados assim, em pontos bem específicos. E quando a gente adentra o Novo Testamento, a visão das três pessoas da Trindade, como a gente mencionou que é colocado, ela é muito mais ampla, né? Então, como a palavra de Deus ela é uma crescente, até para nós que somos leigos, que somos pessoas limitadas, de pouco conhecimento, como no meu caso, ele vai aos poucos apresentando. Ele traz... depois do Êxodo, ele traz ali a doutrina do santuário, ele começa a colocar ali o sacrifício, claro que a gente já vê desde o Gênesis o sacrifício, mas ele começa a se apresentar de maneira gradativa, e no Novo Testamento ele já vem nas três pessoas completamente apresentadas, como por fim tem aí a presença, né, uma pomba personificando o Espírito Santo, e no Pentecostes, como o Ney falou, tem as pessoas começam a falar em línguas por conta da necessidade, enfim. Então, de maneira bem gradativa, de maneira bem didática, a Trindade ela também vai se mostrando no decorrer da história da redenção, né, que é desde o Gênesis até o Apocalipse. Os três estão ali, só que eles vão se apresentando de maneira, né, uma escadinha, para que não venha um impacto. Já pensou se depois Moisés já viesse e pá, tem três? Como isso? Ou então já o sacrifício da cruz. E sabe o que eu fico pensando? Se isso aqui fosse mais fomentado no Antigo Testamento, as pessoas saíram ali do Egito, onde tinha múltiplos deuses, e viesse já o contexto de três deuses, de um Deus que se apresenta de três maneiras. Eles iam fazer referência. Exatamente. Iam fazer várias estátuas. Então, como Deus é maravilhoso e perfeito em todas as coisas, ele também se apresenta. E lá no Egito a gente sabe, né, quantos deuses existiam. Se ele apresentasse, olha, eu sou um, mas eu tenho aqui o Espírito, o Pai, o Deus Criador, o Deus Redentor e o Deus Consolador. Rapidamente as pessoas iriam fazer uma associação aos deuses pagãos, né? Então isso é muito interessante. Em relação ao filho, né? Como que o filho pode ser, né, filho e Deus ao mesmo tempo? E como a gente pode fazer essa relação, né, entre a onipotência de Deus e o livre-arbítrio, né? Porque muitas pessoas não conseguem entender como, né, um Deus que pode todas as coisas permite muitas coisas, né? Como ele entregou o seu filho para morrer na cruz, ele não poderia ter impedido aquilo. Como a gente pode ver essa relação? E eu vou acrescentar uma pergunta a ele, porque a pergunta é para você. E como a gente sabe que os 10 mandamentos, ele fala, honrar teu pai, para nós que somos filhos, né? Para honrar o pai e a mãe. Automaticamente, nós temos a visão de que o filho ele é submisso ao pai. E como é que o Deus Filho, ele não é submisso ao Deus Pai, que é o pai dele? Então tem que ser. Como é que é isso? Olha, a Bíblia... A gente aprende o seguinte, que a Bíblia foi escrita dentro de uma linguagem humana, para que houvesse entendimento. Sim. Tá? Então, como é que Cristo aparece hoje? É de paletó? Ou a imagem que nós temos é aquele Cristo com aquela... Ressurreto. Isso, tá entendendo? Então, e como é a realidade dele? Então, ele se mostra do jeito que a gente entende. Então, quando ele apareceu para esse irmãozinho lá, que estava para se suicidar, ele apareceu com a aparência de um homem comum. Assim eu soube, né? Você está vendo a presença dele? Em tudo que nós falamos, conversamos. Eu aprendi o seguinte: como é que eu vou ilustrar a presença de Deus? Como o ar que toca em mim. Você sair ali, vai ter um vento gostoso ali. Ele está em tudo que é lugar. Sabe? Ele toca em mim, você sente o ar. As evidências de Cristo na criação, da Trindade na criação, né? Sabe o que eu acho bem interessante? E assim, casa um pouco com esses exemplos que Ney tem nos trazido, tem apresentado aqui, compartilhado com a gente.
Eu me esqueci e agora veio aqui à mente que o Espírito Santo, ele é, como João fala, ele é a ação. Por que ele é a ação? Porque ele fala que no princípio, né, era o verbo que se fez, que faz, que estava por fazer, para fazer. Então, nós precisamos entender que essas ações que acontecem, esses eventos que acontecem, são conduzidos por Deus, como Espírito Santo, porque Ele é o verbo, e verbo é o quê? Ação. Então, sem sombra de dúvidas, de uma maneira muito, muito prática, o Espírito Santo, ele como Deus, como a gente já viu aqui, já falou, ele vem para mostrar com as ações. E aí entra para a nossa prática diária de cristão, que a partir do momento que nós negamos as ações para Deus, nós não estamos impedindo o Espírito Santo de agir através de nós. Então nós não estamos fazendo aquilo que ele deixou para que nós, né, como cristãos, estejamos em prática. Por isso que Paulo fala, né, que as ações e a fé, elas têm que andar junto, porque não adianta. É como se eu estivesse privando Deus da metade do poder dele. Não, eu só vou crer no Senhor, mas não vou fazer nada não. Eu só vou crer, não é? Se o Espírito Santo, ele é o verbo e verbo é a ação, eu tô falando, não, eu não vou fazer nada não, e eu vou só crer, e crer pra mim já é suficiente, o Senhor vai me salvar porque eu creio, certo? Mas então eu tô limitando Deus, eu tô diminuindo Deus e tô impedindo que ele haja através de mim e que ele cumpra uma das funções dele, né? Talvez esse não seja o termo, mas um dos porquês dele, que é a ação, que é o agir. E aí, Ney, trazendo, porque assim, a gente tem que trazer as duas vertentes. Com certeza, eu não tenho nenhuma dúvida que seja pessoas, seres humanos, que falaram, um rapaz que acabou tendo lá essa experiência de arrependimento, independente de terem sido pessoas que o Espírito Santo mandou, ou que literalmente anjos do Senhor, ambos obedeceram, ambos executaram ações. E quem promove a ação, como João fala? O Espírito Santo. Ele é o verbo, né? Ele é o agir da palavra de Deus. Então, eu acho que esse é um contexto bem importante para a gente estar lembrando todos os dias. Quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente simplesmente está obedecendo o Deus que faz, o Deus que é o verbo, né? Que é o agir. Sim, sim. E trazendo um pouco para o pessoal de vocês, a gente já comentou aqui algumas evidências bíblicas, né, que de certa forma dão a entender realmente que Deus existe. A gente não tem uma evidência concreta, mas ao nosso entendimento a gente consegue, né? Mas em algum momento da vida de vocês, Ney já contou aqui algumas experiências que ele percebeu em outras pessoas, mas na vida de vocês já sentiram realmente uma grande evidência de que Deus existe? Eu acho assim, gente, que para mim a maior evidência de que o Senhor, ele está na nossa vida diariamente e o Espírito Santo, ele não precisa, o termo não é precisar, mas ele quer contar com a nossa ajuda, né? É uma escolha dele, ele quer, ele não precisa. É quando a gente está ali e a gente se sente incomodado em fazer alguma coisa por uma outra pessoa ou fazer alguma coisa, parar e orar. Quem aqui, eu acho que muita gente que está assistindo, acho que nós 4 aqui podemos falar bem. Quantas vezes eu já falei assim, ore por fulano, e você não está com aquela pessoa e não existe um contexto do porquê. Se isso não é uma prova na minha vida concreta de que existe o Espírito Santo, que o Deus que criou tudo, ele está falando ali comigo através, né, me pedindo que eu haja pelo nome dele, nada mais é. E eu fico pensando isso em várias vezes quando o Senhor me incomoda para tirar uma nota e falar assim, olha, não é só dar o dinheiro, é você falar, você se mostrar ali o amor de Deus para aquela pessoa naquele momento. Uma pessoa que muitas vezes está sem nenhuma expectativa, algumas vezes não está nem consciente, totalmente consciente, e ela encosta até você e aquele momento é a única Bíblia que ela vai ler. Sabe qual é a Bíblia que muita gente vai ler? Muitas dessas pessoas, quando a gente vai, né, nos hospitais ou a gente sai para fazer alguma ação, muitas vezes a única Bíblia que aquela pessoa vai ter acesso, e talvez o último acesso que ele vai ter a alguma Bíblia, somos nós. Somos nós fazendo, continuando o livro de Atos. Né? Isso. E aquilo ali não é porque eu sou boazinha e sou legal, é pelo Espírito Santo. É a maneira que ele vem como concreto. Para mim isso aí é concreto, é físico, né? É tangível. O agir dele. O verbo, ele se faz presente na minha vida, respondendo a pergunta de Diguinho ali. Quando eu obedeço, eu falo, nesse momento eu vou orar, nesse momento eu preciso levar a palavra do Senhor para uma pessoa em um hospital. É ele agindo, né? É a concretização do que ele fala lá em Gênesis, né? Ele fez, e aí ele vem e faz na vida de um ser humano miserável como eu sou.
Bem, a gente está chegando no fim do nosso podcast, infelizmente, né? Mas para a gente sedimentar, amarrar essa ideia, esse pensamento sobre a Trindade e essa crença que a gente vem estudando, né? Como é que vocês compreendem, quais são as suas considerações sobre a Trindade, o papel delas, da Trindade, dos três, tanto Bárbara quanto o irmão Ney? Então, eu penso e eu creio que no decorrer, né, da história da redenção, o Senhor, como eu já disse aqui, eu acho que a didática dele é fantástica, e aí ele vem como o Deus que criou, que fala e faz todas as coisas. O Espírito Santo, ele é quem molda, como eu disse aqui, eu creio totalmente que ele é a ação, ele é o moldar, e vem o Filho, que a ênfase é salvar. Então, são os três estão juntos em toda a história da redenção, em todos os momentos da humanidade, e em cada período, um se apresenta ao homem com maior ênfase. Os três estão lá. Então, na criação, Deus Criador, ele fala e todas as coisas são feitas. E o Espírito Santo, ele vem na ação e molda, né? Molda todas as coisas, nos molda. E o Filho, ele vem com a função, né, de salvar. E nos últimos tempos agora, que é o período que nós estamos vivendo, o Espírito Santo, ele vem novamente para nos moldar, nós que vamos ser salvos, eu creio, e como que vai convencer do pecado, do juízo, da justiça. Então vai convencer e converter as pessoas, né? Essa é a visão, é o que eu creio totalmente. É nisso que eu creio. Amém. Como ela bem falou, eu tenho que só concluir. Que ela explicou muito bem. Nós estamos vivendo numa época em que esses fatos parte deles já começaram a acontecer. Certo? Como foi profetizado no passado sobre os últimos acontecimentos, né? E a ação dessa Trindade maravilhosa, ela vai finalizar essa era nossa de pecado com a vitória dos fiéis. Amém. Que no decorrer da história do nosso planeta, todos os três sempre atuaram, como foi falado, cada um tinha uma ênfase, né, em um certo período. E agora nós estamos nos preparando, né, com muita humildade, sabendo que nós não temos poder nenhum, né, para receber esse selamento, fruto desse trabalho maravilhoso dessa Trindade. Amém. Glória a Deus. Amém. Mais uma vez, a gente gostaria de agradecer a presença de vocês aqui, né? Mais esse episódio do Advento Cast. Mas, para encerrar, eu gostaria que Bárbara fizesse uma oração para a gente. Pode ser? Oremos. Grandioso, eterno e maravilhoso Deus, como é bom, Senhor, conversar, debater, apresentar pontos sobre a Tua santa e perfeita palavra, da qual, Senhor, não somos dignos, não somos conhecedores, mas através da luz do Espírito Santo, nós temos, Senhor Jesus, revelado a nós pontos que são muito importantes, principalmente para o momento final que nós estamos vivendo. Obrigada, Senhor, porque o Senhor se fez tão humildemente conhecedor a nós. Eu te louvo, eu te agradeço. Eu peço, Senhor, que tantos quantos ouvirem esses trechos, Pai, ouvirem essa conversa, esse bate-papo entre amigos, eles possam ter necessidade, ter curiosidade e quererem conhecer mais e mais a Tua Palavra. Que esse podcast, ele sirva, Senhor, de canal para levar a Tua Palavra para muitas pessoas. Amém. Muito obrigada. Perdoe-nos, Senhor, porque somos falhos. Fique conosco, é o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu agradeço a presença de Bárbara, nosso irmão Ney, e agradeço a você de casa que está acompanhando esse nosso bate-papo. Mas lembrando, curtir, compartilhar, se inscrever, ativar o sininho de notificação. Exatamente. Deixe seu comentário também, o que é que você está achando. E agradeço a vocês. Deus abençoe cada um de vocês. Nós agradecemos, foi muito bom, muito interessante. E até o próximo. E a você de casa, nos espere, que semana que vem estaremos de volta. E como já foi dito, né, compartilhe com aquele seu amigo, seu irmão, para que possamos continuar entendendo o porquê nisto cremos.